Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com você. Esse é o Mais Que Som. Solta a vinheta. Te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir
meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, Senhor. Amém. É isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Mais Que Som. Começando com essa música super bacana, com a garotada aí arrebentando. É sempre bom ver que a turminha tá afiada, a turminha tá crescendo, tá vindo junto. Então, hoje eu quero receber a Arielle. Tudo bem, Arielle? Olá, tudo bem? Toca tudo aqui. bem? Com todo mundo eu tô fazendo essa tocadinha agora. É legal, é legal. Da hype. Ai, Da hype. Seja bem-vinda. obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Hoje nós vamos fazer todas aquelas perguntas É? super difíceis, né? Aquele roteiro. Aquelas 50 questões que a gente mandou, né? Uhum. De múltipla escolha. Mas é um prazer te receber aqui. Já tinha um tempo, né, que a gente tava tentando organizar esse papo, né? Verdade. Desde quando eu tava ainda gestante, né, da É Alice. verdade, você tem uma Tem um tempinho Alice já. também. As nossas filhas são charás. É. A minha Alice, ela é tão simpática quanto a sua, viu? Eu garanto. Bichinha gosta É um do amorzinho. povo. Eu cheguei perto da filha dela, já abriu um sorrisão. A coisa mais linda do mundo. Super simpática. E hoje a gente recebe aqui pra ouvir um pouco do trabalho que vocês têm feito com a Projeto. garotada lá na igreja de vocês, que, na minha opinião, é um trabalho muito inspirador. Eu tenho acompanhado algumas coisas. Uhum. E a gente sabe que as coisas elas não nascem do nada. Deus ele vai Sim. colocando no nosso coração, ele vai nos dando condições. Às vezes a gente começa até sem ter condição nenhuma, e quando a Uhum. gente vê, a gente já tá fazendo, né? Exato. E como que foi pra vocês, assim, quando realmente deu esse start, assim? Olha, temos uma necessidade Uhum. e precisamos atender. Tá. Primeiramente, agradecer, né, por vocês terem convidado a gente. É muito importante para a gente estar vindo falar um pouquinho mais do projeto. Por mais que às vezes a gente encontre algumas igrejas mais estruturadas, que realizam já algum projeto musical, mas a gente sabe também de outras igrejas que têm aquela necessidade e pode estar no mesmo cenário que a gente estava lá quando iniciou. O projeto musical, a gente começou em 2021, assim que eu e o Alan pegamos a liderança do grupo, né, do Ministério de Louvor. A gente sempre teve uma turma muito bacana, participativa, mas às vezes tinha aqueles cenários de estar eu e o Alan, né? O Alan no violão, eu ali na voz. E a gente começou a se incomodar com aquilo, que a gente ficava assim, nossa, até quando que a gente vai ficar assim, né? E por mais que tinha algumas crianças, a nossa igreja ela não é tão forte na questão da música. Então, a gente começou a conversar, ver essa questão dessa carência de um instrumento, por exemplo, o violão não vai poder estar indo em tal culto. Aí não tinha quem pudesse estar ali substituindo, Então né? a igreja ficou totalmente dependente de Daquelas vocês dois. pessoas, e daquelas pessoas que estavam ali com a Sim. gente. Nisso, a gente começou, sempre quando a gente vai embora assim do culto, vai para casa, a gente fica trocando as informações. Por exemplo, tal pessoa tá mais distante, nossa, poderia melhorar tal coisa. A gente fica meio que fazendo um feedback, né? E aí a gente pegou e começou a falar, nossa, mas será que essas crianças... Tem criança hoje na igreja, mas será que elas não têm interesse pela música? Ou porque elas não têm um convívio com a música? Porque, assim,
eu cresci em um lar que eu via minha irmã tocando desde pequena, ouvia minha mãe cantando. Eu ia para casa dos meus avós, em Jales, lá eu via meus tios tocando, né? Então, eu tinha esse convívio. E foi onde que a gente começou a pensar e falou assim, nossa, vamos orar em prol disso, porque às vezes a gente fica orando, Senhor, manda, né? Manda músicos e tudo mais. Mas a gente ficou nessa intenção de estar orando ali em favor disso. E o interessante que assim que a gente estava nesse pensamento, Deus estava movendo outros corações. Então tem a Ângela e o Elito hoje, que é a nossa base mesmo ali, o nosso apoio. Eles começaram a ficar incomodados também, porque via crianças, a música às vezes com algumas carências, e eles conversando entre eles, falaram assim, nossa, vamos conversar com o MCA, para ver o que dá pra gente fazer. E aí, nisso, eles chegaram na gente. Então, quando chegou na Já gente, tudo... meio que juntou o útil com o agradável. E aí, a gente se colocou à disposição, mas não é tão simples, né? Porque o primeiro desafio é a gente se colocar à disposição. Mas aí vem outros desafios. Aí o nosso outro desafio era a questão do conhecimento, de passar para as crianças, porque na nossa igreja não tinha ali alguém, algum profissional, ou pessoas que teria disponibilidade para poder estar ensinando. Nisso eu fui atrás de um professor que foi meu, da minha irmã, que ele já conhecia, ele coincidiu bastante com o projeto que a gente queria. A gente fez grupos, né, de crianças, então ele conseguiria atender a gente com violão e teclado. Então aí a gente pegou as crianças que já tinham uma leitura para facilitar, e aí foi o outro desafio, porque nem todas as crianças queriam de imediato, né, entrar na aula. E aí a gente foi conversar com as crianças, perguntar, olha, a gente vai começar a ter aqui as aulas de violão, de teclado, vocês têm interesse? Muitas crianças davam não pra gente, tipo, não, quero bateria, não, quero guitarra. Aí a gente, não, mas você quer o violão? Nunca queria que estava disponível, quer todo mundo ser baterista, né? A gente, mas você vai querer o violão agora, de imediato. E ali a gente foi conversando com eles, fizemos reuniões com os pais, porque a gente colocou algumas regras, porque é um projeto que ele é mantido por oferta dos irmãos, né? Sim. Então, a gente conversou com os pais, falou sobre essa questão da seriedade. Então, como que era a nossa logística? Uma vez por semana, os pais levavam eles, né, para esse professor, para ele dar aula. E aos sábados, eu e o Alan, né, cuidado pra não derrubar. Não vamos derrubar o cenário, meu Deus do céu. E aí, aos sábados, eu e o Alan, o pessoal reunia eles e passava. Então, assim, como eu já tinha uma proximidade com esse professor, eu mandava mensalmente. E aí, estão evoluindo, tá tendo alguma dificuldade? Aí ele falava, por exemplo, nossa, tem tal aluno que deu uma travada, é bom vocês conversarem com os pais. Aí a gente ia lá, sentava com os pais e conversava. A gente colocou regras, né, que eu tava falando. Teve regra para poder presenças nos cultos, né, tinha que estar ali presente. Escola bíblica, a gente reforçou muito isso, porque a gente vê a importância da criança, ela ter esse convívio e ter esse momento. Desculpa te interromper, mas o projeto ele era mantido por ofertas, mas as crianças não pagavam. Não. As crianças participam do projeto sem custo, de forma gratuita. Isso. Aí somente essa questão dos pais levarem. Que aí era dos pais a responsabilidade. E o instrumento, né? A gente falava para os pais ver essa questão do instrumento. E ali a gente foi iniciando. Uma coisa bem legal que a gente que teve foi assim, os pais, enquanto eles deixavam as crianças nessas aulas semanais, eles se reuniam numa casa mais próxima e faziam um momento de oração pelo projeto. Então eu vejo que ali foi a chave do negócio, sabe? Porque o comprometimento dos pais também. E além disso, as crianças tinham que se comprometer com a presença nos cultos, na escola bíblica. Exato. E uma série de coisas. Aí o que a gente conversava, a gente fez apresentação para os pais, explicou o poder da música, o que a música pode influenciar a criança. Aí a gente deixou um período de, se eu não me engano, uns 3 meses, para os pais sentirem se as crianças estão gostando ou não, porque assim, eles não têm esse convívio com a música, e a gente sabe que o começo é difícil. Isso, né? É um desafio muito grande, assim.
sou um pouquinho mais velho, que eu já sou um jovem senhor. Mas eu, embora não seja velho ainda, Uhum. mas a gente vê algumas mudanças assim, no comportamento das pessoas na igreja, né? Sim. Eu me lembro quando eu era criança, que era uma coisa assim, acabava o culto, a garotada ia pra cima dos instrumentos, né? Aham. E hoje eu vejo que não é tão assim. As crianças, elas têm outras coisas, né? Que chamam mais atenção, Sim. que prendem mais atenção. E como que vocês trabalharam isso com a questão do interesse das próprias crianças? Porque se você tem todo um cenário, então você contrata um profissional, pessoa competente, você tem um contato bom com o profissional, de feedback, de construção. Um ali. relacionamento, né? Você tem a parceria dos pais, porque os pais estão levando, os pais estão adquirindo instrumento. Você tem a igreja comprometida, ofertando Sim. para que o projeto seja mantido. Sim. Mas a criança não tá afim. Uhum. A criança não tá interessada. O que você acha que foi o principal aí ingrediente para que a garotada gostasse do que tava No fazendo? início foi um desafio, porque assim, nem todos estavam disponíveis. Nem todas as crianças queriam entrar no projeto. Uns ficavam assim, não sei. Só que aí a gente foi conversando, eu acho, a gente se aproximou muito deles, porque até então, eu e o Alan, como do Ministério de Louvor, a gente não tinha tanta proximidade com eles. Então aqui e dali a gente já forçou de sair às vezes com alguns deles, né, de ter esse convívio mais próximo. E a gente sentou e conversou mesmo com eles, sabe? E quanto tempo demorou para essa garotada? Já sair tocando, assim? Pelo menos a gente sabe que esse tocar é muito relativo, né? Às vezes a garotada... E a igreja é super compreensiva com isso, né? Às vezes a garotada vai lá pra frente e ainda não realmente sabe tocar, mas eles já mostram o progresso e tal. Como que foi essa primeira vez, assim? A gente, do projeto, a gente fez um plano de 8 meses. Então, assim, até aquela questão que eu tava falando, a gente pediu, né, pros pais, teria esse período de 3 meses, caso a criança quisesse falar assim, olha, não é pra mim. E teve crianças, não que desistiu. Mas que não se interessaram. Todas as crianças concluíram os 8 meses. Só que teve criança que durante o... Porque criança é sincera, né? Sim. E aí teve durante ali o estudo e tal, porque a gente também levava alguns deles, né? Os pais às vezes davam carona, um vai ajudando o outro, Movimenta enfim. muita gente, né? E ali teve um dia que eu dei muita risada, porque, pela sinceridade, eu fui buscar um deles e ele pegou e falou assim, olha, tia, muito legal o seu esforço, né? Mas assim, a música não é pra mim, Tô não. na vibe. A música não é pra mim, não. E eu gostei muito, assim, da sinceridade dele, Sim. né? E assim, a sensibilidade, isso que a gente sempre pediu pros pais. Por quê? A música chama muita atenção. Então, assim, todos querem cantar, todos querem estar ali no instrumento, né? Mas a gente sabe que tem vários passos para você poder chegar lá. Processo. É um processo. E a gente sempre pediu, tenha sensibilidade. Se o seu filho tá vendo que não tá gostando, tudo bem, né? E essa apresentação foi depois de 8 meses. Depois de 8 meses. E como é que foi? Como é que a igreja reagiu? Como é que eles reagiram? Foi Porque assim, essa igreja, quando eu nasci, os meus pais já congregavam lá, né? Então eu vi todo o processo da música ali. Eu lembro, por exemplo, da época que o Ministério de Louvor sentava e via os CDs, os playback, né? Porque não tinha quem tocava. Nossa, você é dessa época? Meu Deus do céu, gente. É que eu entrei no Quem não Ministério... souber o que é CD, depois entra aí no Google. É que eu entrei no Ministério muito nova, né? Sim. Não, você ainda pegou o CD, eu que peguei a fita. É pior ainda, né? É bem pior. Aí Bem pior. A gente tentava gravar as músicas que passavam na rádio, mas aí o locutor, ele falava no meio. É Gospel FM. Aí eu falei, caramba, bem na hora do... É bem isso. E Então, aí as assim, crianças chegaram lá no dia de apresentar. E aí a gente fez uma formatura, Olha que chique. né? A gente fez uma formatura pra eles, fez todo um momento. Também tinha, por exemplo, o que foi muito legal. Durante esses encontros que a gente fazia de sábado, então a gente fazia o sábado total,
tentava sempre trazer algo, um momento ali social. Botava o povo pra almoçar junto. Sabe? Então, eles começaram a ficar mais próximos uns dos outros, Viraram né? amigos. Então isso foi muito legal. Então, eu acho que um Bom. foi incentivando o outro, sabe? Aquele que tava meio desanimado, viu o amiguinho ali empenhado, então vamos estar junto ali do amigo. Então, foi bem bacana. A questão da apresentação, todo mundo, né, ficou... Na expectativa. Uau, né? As crianças começaram a tocar. E ali, eu falo que cada ano, porque esse ano faz 5 anos, cada ano Deus, ele direcionou algo ali pro projeto. No primeiro ano, a gente fazia mais esses encontros, né? E aí teve a formatura. Mas o mais gostoso disso é que, por exemplo, um deles chegava e falava assim, nossa, eu tô tocando agora no pôr do sol na minha casa com os meus pais. Olha que legal. Então, assim, a música começou a entrar nos lares, sabe? Sim. Isso foi bem bacana. E aí, o primeiro ano a gente ficou mais nesse momento. Como começou a ter alguns feedback, tipo, eu não tô gostando, você vê que tá desanimado e tal. No próximo ano, a gente fez o pôr do sol do projeto musical. Então, uma vez por mês, a gente se reunia na igreja e um deles levava a reflexão. Outros deles, eu quero tocar pro meu pai cantar, quero tocar pro meu amigo cantar. Então, a gente deixava eles bem à vontade. Então, foi um ano assim. No outro ano, a gente já apoiou o projeto do evangelismo, que eles começaram a fazer pôr do sol nas casas. E aí, ia a igreja na casa dos irmãos. E aí, a gente montava, umas turmas, né? Uhum. Pra poder levar o louvor. Então, foi bem legal. Esse ano... Não, o ano passado, né? Que a gente tá bem no começo. Mas no ano passado, foi algo assim que eu vejo, nossa, o projeto deu uma evoluída boa. Porque o cenário nosso lá atrás era buscar professor. E no ano passado, a gente teve alguns que se destacaram, então a gente já começou a investir no baixo, guitarra, bateria. Outros instrumentos. Em outros instrumentos. E aí, obviamente, o custo é maior. Então, a gente já não conseguia fazer aqueles esquemas de grupo, né? Não era viável por conta do preço final. Mas tinha aquela turminha que cresceu e queria entrar no projeto. E a gente, sempre lidando com criança, a gente fica pensando, nossa, a expectativa da criança, né? Porque tem um que acompanhou desde o início, que foi o Samuca, o Samuel. Samuel estava presente em todas as programações. Ele tem até foto que eu mandei pra você. Tem umas fotos dele no meio, bem pequenininho. Não, eu tenho uma ideia melhor. Vamos ouvir o Samuel tocar e cantar? Não, esse daí é o Gustavo. Esse é o Gustavo? Ô, Samuel, desculpa, cara, não vai ser dessa Samuel vez. entrou no passado. Então a gente ouve o Gustavo, né? Isso. Então vamos ouvir o Gustavo, não o Samuel. Outro dia a gente traz o Samuel aqui, tá? Isso. Vamos lá. Venceu a morte ao Criador da vida. Minha sorte não via saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, ao meu encontro, já não sou mais o mesmo. Um novo
és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Estamos de volta. Eu quero fazer um convite para você que está acompanhando o Mais Que Som, para que você entre lá no site congressodeeducação.promessistas.org para participar do Congresso de Educação A Igreja da Palavra, cultivando uma cultura de discipulado. Vai acontecer no dia 2 de maio, lá em Cuiabá, esse ano já, junto com a Assembleia Geral, uma festa super bonita. E o Ministério de Celebração vai ter 2 trilhas lá, uma sobre o canto congregacional e outra sobre esse assunto aqui, sobre musicalização infantil. Então vai ser um momento muito bom de enriquecimento para o seu ministério. Então entra lá, congressodeeducação.promessistas.org, faz a sua inscrição, compra a sua passagem, viu? Eu olhei, tá baratinha a passagem. Baratinha a passagem pra Cuiabá. E vai lá, né? Vai passear um pouco, né? Tira a família de casa um pouco. Vai ser bom lá porque vai ter trilha pra música, trilha pra mulheres, Legal. trilha pra escola bíblica, pra capelania, pra inclusão, pra ministério de jovens. Que Bem mais? completo. Ministério de criança, de tudo. Vai a família toda pro congresso. Bom, a gente viu carinhosamente, né? Eu tô chamando ele de Juninho, gente. Ele tá aqui no estúdio, tá aqui ouvindo a gente falar. Mas muito Tem legal outro nome já. ver o Juninho, né? Que não chama Júnior, né? É Gustavo. O que chama Gustavo. Já tocando. E o Gustavo, ele nasceu... ele é fruto desse projeto. Fruto desse projeto. Inclusive, ele foi uma das crianças que inicialmente ele tava com aquela certa resistência de não sei se eu quero, né? E ali ele, obviamente, o apoio dos pais fez total diferença. Ficaram ali em cima. Conta as evoluiu. histórias do bastidor aqui. Que o Gustavo queria ser baterista, né? Meu Deus, bonito desse jeito. Se fosse baterista, não ia dar certo. Não ia dar certo. Virou guitarrista. Deus falou, não, meu filho, deixa você ali. E ali o Gustavo já foi evoluindo, né? Foi uma das crianças que mais se dedicou, muito dedicado ele, né? Bem esforçado. Legal. E ele foi evoluindo, aí aos poucos com a gente ouvindo, cantando junto. Pensou, opa, o Gustavo também canta, hein, gente? Tem coisa aí. Então, a gente foi acompanhando mais de perto e hoje ele tá até no Ministério de Louvor. Tá junto com a gente, tá na guitarra, né? Já é uma moral, hein, Gustavo? Já evoluiu. Oh. Amo ele. E agora ele já tá no Ministério, ajudando muito a gente. E se Deus quiser, aí vai ser um futuro líder também. E o que é importante, você acabou de soltar a segunda, né? Você falou a primeira, eu já achei interessante, e você falou de novo, agora em outro caráter. Mas é toda a intencionalidade do projeto. Então você falou, olha, são 8 meses. É um processo. A gente precisa pelo menos terminar os 8 meses. Isso. Porque às vezes a criança fala assim, não, eu não quero. Aí vai 2 vezes, mas ela nem sabe se quer ainda. E aí, beleza, 8 meses.
Então tem uma intencionalidade aqui. Certo. Aí você diz sobre a intencionalidade, mais uma coisa que é uma intencionalidade de colocar os próprios alunos no projeto para contribuírem com o projeto. Isso. Então eles foram preparados para isso. É. E aí você agora fala assim, o Gustavo tá no grupo de louvor com a gente, canta e tá se preparando para ser um líder. Então, músicos e líderes e pessoas que servem na igreja não brotam do nada, né? Não. Elas são construídas. Como é esse processo de discipulado de vocês? Como que vocês trabalham? E quanto em porcentagem, assim, quanto isso ocupa Do o tempo do projeto de vocês, né? Assim, a gente tá falando de música, mas o quanto de tempo vocês investem no discipulado? Bastante. Muito. É assim. Eu aposto que mais do que com música, né? Porque assim, falar pra você que não é cansativo, eu tô mentindo. Mas é aquela. Estamos todos cansados, né? Canseiro, meu povo. Mas é algo muito produtivo, né? A gente vê a pessoa se encontrando, porque assim, tem todo um contexto, né? As crianças, elas vão crescendo, elas vão entendendo, porque a gente só não chega e senta e fala assim, agora é a hora da música, vamos ensaiar. A gente tira, às vezes, um sábado à tarde só para conversar com eles, né? Então, a gente fala muito a questão de fidelidade, a questão de como escolher música, a questão do comprometimento. Então, se precisar dar um puxãozinho ali, a gente dá um puxãozinho também. Pessoal, não é assim. Então, a gente sempre está muito próximo, Sim. né? A gente tem a ideia do que sempre a gente está sendo visto. Só que a questão do discipulado, ela não é fácil. Por quê? A gente tem uma questão de sempre olhar para os outros ministérios, né? Nossa, tal ministério poderia discipular uma pessoa. Nossa, tal... E o grupo de louvor? Quem tá ali no louvor? Sim. Tem essa função também, né? De discipular. Então, mas nem sempre ali quem tá tocando, cantando, tem essa disposição, né? De estar tirando ali um pouco do seu tempo. Até no ano passado, que eu falei daquelas crianças que estavam querendo, né, entrar no projeto e tudo mais, a gente falou, nossa, não vai ter agora custo para isso, não tem... Não vai ter grana para poder, para poder bancar todos. E ali eu vi que Deus realmente falou assim, não, Deus tá sendo maravilhoso com a gente, Deus falou, né? calma aí. Calma que eu tenho meus planos. O grupo praticamente se renovou. Hoje a gente tá com uma galera mais nova, né? E aí a gente foi, sentou com eles e só abriu, falou assim, gente, a gente tá com esse cenário, tem alguns jovens, tal, que estão querendo tocar, a gente não tem custo, não tem grana para manter esses jovens. E o pessoal falou assim, não, vamos lá, vamos dar continuidade, né? E o ano passado foi o ano, assim, mais cansativo, porque a gente se reunia praticamente quase 2 sábados ou até mais, fazia sábado total. Então, o Ministério de Louvor já chega cedo, né? Chega às 7 e pouquinho ali para iniciar os ensaios. Tem a escola bíblica, toda aquela rotina. Aí a gente almoçava na igreja. Olha só. E aí já pegava o pessoal. E antes era assim, tinha dias que, por exemplo, além da gente ensaiar eles, a gente ensaiava o nosso grupo. Porque o culto não parou para vocês fazerem um projeto, né? Exatamente. Então, assim, isso eu vi que o pessoal começou a entender essa importância. Porque nem todos ali têm a questão, por exemplo, o Alan mesmo, o Alan toca de ouvido. Ninguém parou para ensinar para ele, né? Então... De repente se vê num projeto tendo que ensinar. Exato. Então, foi muito desafiador, porque a maioria ali, tudo é de ouvido, tudo na garra, né? No esforço. E a gente pegou um cenário que tinha que passar esse conhecimento, o que sabe passar para eles. Então, foi bem bacana. Então, vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir o Alan tocando agora também, né? Vamos aí. lá. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minha
minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém. Estamos de volta, gente. Papo muito bom, muito legal. Daria pra gente fazer um programa de 2 horas. Vamos fazer uma série de programas. Aí a gente faz uns 4 papos, assim. Com roteiro. Não, mas a graça não tem roteiro, né, gente? Quero saber, quero perguntar mesmo.
Porque a gente entende as necessidades que a igreja tem. Sim. Então, a gente sabe o que precisa fazer. Uhum. A gente pega 100% dessas coisas que a gente entende que precisam ser feitas. E às vezes a gente sabe, desses 100%, a gente sabe fazer 10%. Uhum. E nós, como crentes pentecostais, nós acreditamos Como? que Deus, ele interage com a sua igreja. Que Sim. Deus, ele abençoa a sua igreja. Que ele fala com a sua igreja. Que ele acompanha a sua igreja. E que ele nos capacita para coisas que, de repente, a gente não sabe fazer. Sim. E como que vocês lidaram com isso? Sabe, olha, beleza, a gente vai fazer um projeto de musicalização. Tudo bem, a gente vai contratar um professor, mas não é só isso. Uhum. E essa coragem, sabe, para começar. Na verdade, vem de Deus mesmo, né? É algo muito divino, porque a gente mesmo, por nós mesmos, a gente não faz nada, né? Não faz. A gente não... A canseira vem, a gente tem o nosso dia a dia, profissão, enfim. Mas eu vejo que é a graça de Deus mesmo sobre as nossas vidas. A partir do momento que a gente se coloca à disposição, às vezes a gente dá muita desculpa, né? A gente é bom pra dar desculpa, né? Claro, eu acabei de casar, eu quero ter filha, eu tô fazendo ótimo. faculdade agora. Ou se não, tô no momento de curtir mais a família. Acabei de terminar a faculdade. Assim, para tudo quando começa a faculdade, aí para tudo quando termina. Não, agora eu preciso descansar um pouco. Exato. E assim, é muita consagração mesmo, muita oração pra Deus estar direcionando. Porque, pela graça do bom Deus, a gente tem hoje uma turma que entendeu o propósito, sabe? Que não é apenas a gente ir lá cantar, tocar e fica com Deus aí, bora pra minha rotina. Sim. A gente sabe que é muito além disso, né? Você tira a roupinha ministerial, bota no cabide e fica exato. esperando dar sábado. É muito além disso. Então, é quando a gente se coloca à disposição, vem os desafios, vem, né, toda a situação, às vezes, pra a gente desanimar por conta de recurso, porque a gente tinha tudo, sabe, Fábio? Porque, por exemplo, a gente não tinha um profissional ali presente para falar, não, eu conduzo vocês. Não, a gente foi sem saber, né? A gente foi na garra, foi buscando. Até a gente tem outros, né? Outros projetos para esse ano ali com a galera, porque a gente sabe que não pode parar, né? Sempre tem que estar renovando. Sim, claro. Porque senão o pessoal já começa a dar uma perdida, mas... E até porque eu acho que seria falta de responsabilidade nossa retroceder. Porque tem que evoluir sempre, né? A gente sempre vai ter algo maior à frente. Sim. Então, quando começa, tudo é maior. Então, Sim. se a gente parar pra pensar, tudo que ficou pra trás foi superado. Uhum. Então, embora o que esteja à frente ainda seja muito grande, muito desafiador, muito Sim. difícil, olha o tanto de coisas que já aconteceram, que já Não. ficaram pra trás. Exato, porque hoje, por exemplo, a gente olha pro cenário do nosso grupo. A gente tem as nossas limitações, mas... E vai ter pra sempre, né? sempre vai ter, exato. Mas hoje a gente olha e fala, a gente faz escala. Sabe assim, a gente coloca lá e fala, o dia que você tá disponível. Olha que bênção. Sabe assim? E hoje eu vejo uma grande evolução. Não tem falta, né, de não pessoas. Tem. Exato, não tem. E se eu não tiver aqui enganada, a gente só no final do ano que teve realmente uma queda, porque o pessoal ficou comprometido o ano inteiro. todo levando ali. Não, tem sábado, domingo, que eu abro assim a escala pra gente poder organizar, né? Quem vai... Eu tô Nossa, querendo diminuir. Tá perigando, gente. Esse microfone não ficou furioso, legal comigo. Gente. não gostou de mim esse microfone. E às vezes eu abro e falo pro Alan assim, nossa, mas tá todo mundo disponível. E agora? Quem a gente não põe? Quem a gente não põe. Então, assim, graças a Deus, vem evoluindo. O pessoal que iniciou lá em 2021, muitos deles já estão no grupo, né? Às vezes não entrou no grupo, mas tá ali tocando na Escola Bíblica dos Jovens, porque o Ministério Jovens também comprou a briga. Então, Também assim, entrou no jogo. Entrou no jogo. Então, quanto mais pessoas apoiarem e entender o propósito, só tende a crescer, né? Sim.
Então, eles tocam também lá no fundo, na escola bíblica deles. Tem uma banda lá, né? Que eles montam com baixo, guitarra, violão e teclado. E Bem o que você completinho. diria, olhando naquela câmera ali, ó, Aquela? aqui, ó, essa da ponta aqui. Tá. O que você diria para aquele jovem casal que tá assistindo a gente, que é de uma igreja pequena, aquele jovem casal que acabou de se casar, que tá disposto a fazer algo pela igreja, Sim. mas que tem tantos desafios. O que você diria para Para eles, o que eu poderia dizer, pensando lá em 2021, né? Quando a gente começou. Tenha esperança, né? Não desanime. Por mais que tenha uma criança, um jovem que você possa ali estar ensinando, mas não teve contato com a música, os pais às vezes também não tocam, não canta, mas comece, sabe? Fica mais próximo desse jovem ou dessa criança, faça algum momento, nem que você tire ali um sábado, para você fazer um momento de música junto, e as coisas vão providenciando. Eu acho que primeiramente é você orar, se consagrar e falar assim: Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me, e as coisas vão fluir, tenho certeza. Amém. Pega o conselho, viu? Não seja, pelo amor de Deus. Mas de fato, eu sou muito entusiasta, assim, dessa ideia, né? Muito Porque bom. quando Jesus, ele foi levantado aos céus, ele não disse assim: ide e fazem músicos, ou ide, montem uma igreja, criem um CNPJ, aluguem um salão. Jesus não disse nada disso pra gente. Ele disse: ide por todo mundo, preguem o evangelho e ensinem as coisas que vocês aprenderam comigo. Exato. É isso. Todas as outras coisas são consequências. Eu acredito que quando a gente se coloca à disposição de Deus para servir, Sim. nessa ideia de, olha, nós precisamos pregar o evangelho. Nós Exato. precisamos ter um culto inspirador, sabe? Nós precisamos formar pessoas. Porque Exato. músico tem em todo lugar, sabe? Se a gente olhar aí, as escolas de música estão cheias de gente, os conservatórios estão cheios de gente. Agora, discípulos de Jesus, esse é o grande desafio. Sim. Então, quando a gente coloca o nosso coração à disposição para fazer discípulos, o meio é Deus que providencia. Se o meio for música, e é muito bom quando é, porque é a nossa praia, né? Se o meio for música, Melhor ele ainda. vai prover todas as coisas. Exato. E a garotada vai aprender. E todos os Gustavos que estão aí aguardando, né? Uma oportunidade, né? Terão aí essa oportunidade e a gente não vai ser culpado pelos não alcançados, porque a gente vai estar fazendo e Deus ele vai abrir as portas. Então você que está assistindo Mais Que Som, essa quinta-feira à noite, pega essa palavra de incentivo e comece o projeto na sua igreja. Comece, dê o primeiro passo. O resto, Exato. todas as coisas Deus irá prover. Amém. Quase não sai, hein? E é Em isso. nome de Jesus. Muito bom te receber, viu? Obrigada. Deixa aí as redes sociais da sua igreja, Verdade. suas redes sociais, do projeto. Manda um beijo aí pro pessoal que te ajuda lá na Verdade. igreja. Não fazem mais do que obrigação. É raiz, ó. Por essa eu não esperava. Mas obrigada, gente. O Instagram lá da igreja é Promessista Jardim Amanda, Hortolândia, né? E agradecer todo mundo que sempre deu um apoio. A gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre precisa aí de braços para poder nos ajudar. Sempre tá com um propósito, né? Não ensinar por ensinar, né? A música. Mas eu sempre comento com o Alan que o meu desejo ali é que todos, né? Tanto crianças, jovens, que eles entendam por que eles estão ali, sabe? Que eles tenham realmente um encontro com Jesus. Que eles tenham ali aquele... que acende a chama, né? Verdadeiramente neles. E que eles possam continuar aquilo que a gente iniciou, né? Porque a gente não é para sempre, né? Sim. Então, precisa ser repassado e que essa essência continue neles. Então, eu agradeço de coração. A gente é grato porque o que a gente faz é porque nós temos hoje uma equipe, né? A igreja em si.
que apoia e tá ali do lado, comprometidos, para que mais crianças possam aprender de música. Maravilha. Arielle, eu vou Amém. orar por você, Amém. pelo projeto, e a gente tem um desafio aqui no programa, que você já sabe, Já né? sei, já vim sabe. preparada já, Mais que som em uma palavra, e é só uma palavra, viu? Uma. sem explicar. É vida cristã, é 2 palavras, entendeu? Que são uma palavra só. Não tem outra. Pode já falar a palavra? Fala assim, mais que som em uma palavra, seja forte. Então é uma palavra só, é uma Tá. palavra. E a gente agradece vocês Obrigada. terem feito esse esforço, A gente que agradece. ter vindo aqui. Esse programa existe para isso, para dar visibilidade a esses projetos, para inspirar Sim. quem tá assistindo a gente a fazer o mesmo. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, nós te louvamos. Seja louvado e exaltado o seu nome. Seja louvado e exaltado o teu favor a nós, que o Senhor seja engrandecido por tudo que tem feito por Amém. nós e por meio de nós e para nós. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da Arielle, agradecemos pela vida do Alan, agradecemos pela vida de toda a turma lá da Igreja do Jardim Amanda em Hortolândia. Que o Senhor venha continuar inspirando e venha continuar dando força para que eles continuem esses projetos. Nós oramos, Senhor, nesse momento também pelos parceiros que têm ajudado financeiramente durante esses 5 anos. Que o Senhor também venha prosperar esses irmãos, que o Senhor venha abençoá-los nessa área financeira para que eles possam continuar investindo na tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, abençoe todos os alunos que estão envolvidos nesse projeto, que eles venham, Senhor, entender a importância de te servir, entender o chamado deles e que eles venham espalhar o teu evangelho aos seus amiguinhos, às pessoas que estão à volta deles, às suas famílias. Tudo isso para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Mais que som e uma palavra, Discipulado. é mais que som, é adoração. Até a próxima.